O ano de 2022 será um ano que irá nos impressionar. É o ano que todo o povo brasileiro se junta para fazer a melhor coisa que existe, que acontece a cada 4 anos, que você certamente sabe que é a Copa do Mundo. Não é a Copa do Mundo. Nós estamos falando das eleições de 2022, em especial a presidência da República. Antes de qualquer coisa, verifique se você está inscrito aqui no canal, se tem curtido e compartilhado as publicações e ative também o sininho de notificações para você receber esse conteúdo em primeira mão. Vamos para o vídeo. A economia do Brasil não tem sido uma das melhores, afinal, nós tivemos diversas circunstâncias que prejudicaram a nossa retomada econômica. Uma delas é a própria pandemia. Mas será que só a pandemia foi o que causou esse holocausto na nossa economia? Essas são diversas perguntas que ficam em nossas mentes. E isso certamente nos leva a um questionamento muito importante. Quais são as propostas econômicas dos próximos candidatos à presidência? A taxa de desemprego do Brasil é gigantesca, diversas pessoas têm passado necessidades e estamos em uma situação precária de pobreza. A retomada econômica e o equilíbrio fiscal, sem dúvida, são uma das diretrizes de maior importância para os próximos candidatos à presidência. Certamente, economia é a pauta principal de qualquer um que deseja almejar este cargo. Por essas e por outras, eu decidi trazer no vídeo de hoje as propostas econômicas dos principais candidatos à presidência nesse próximo pleito eleitoral. Mas desde já eu digo, eu não vou puxar sardinha para ninguém. Aqui nós teremos apenas uma análise técnica e também de análise do que eles mesmos já divulgaram para a mídia sobre suas propostas econômicas. Então, apenas direi de forma resumida e clara o que eles já estão expondo como pré-campanha, afinal não pode fazer campanha ainda, mas as propostas que eles já possuem para o lado econômico. Então, o primeiro dele que nós iremos falar é do candidato Sérgio Moro. Ele recentemente se afiliou ao Podemos e decidiu ser candidato à presidência. Ele, para quem sabe, foi um juiz que figurou no processo da Lava Jato e este foi um dos maiores projetos em questões de combate à corrupção e que, embora tivesse muitas situações que o levaram à mídia, realmente foi algo que trouxe benefício para o país. Então vamos lá. Dentre o grupo de pessoas especializadas na área econômica, Sérgio Moro decidiu colocar Afonso Celso Pastore para ser o conselheiro econômico, nada mais nada menos do que o ministro da Economia. Pastore é doutor em economia, ele já foi presidente do Banco Central, então ele já tem uma carreira pública também e acaba entendendo bastante da economia. Sérgio Moro também falou bastante sobre algumas propostas diretas, por exemplo, como privatização de estatais ineficientes, a aplicação do livre mercado e iniciativa. Ele também é a favor de reformas tributárias e administrativas para ter um reajuste fiscal. E o principal de tudo, que tem sido a pauta que ele tem apresentado até mesmo em veículos de comunicação e veículos da internet, como no Flow Podcast, que ele fez a entrevista, ele decidiu criar um projeto chamado Força Tarefa da Erradicação da Pobreza. Porque ele tem criticado muito os projetos de assistência social aplicados pelo governo. Então ele pretende passar um filtro em todos os projetos, Bolsa Famílias, Auxílio Gás, todos esses que existem e fazer uma redistribuição para aqueles que realmente precisam. Isso certamente vai demorar bastante para fazer, porque até tu pegar todas as pessoas que já possuem algum tipo de auxílio e filtrar a necessidade, não vai ser um processo fácil e rápido, mas ele garante que será algo bom e produtivo para a economia do Brasil e até mesmo para tirar o estado de calamidade de pobreza em que nós vivemos. Entre as suas falas, abre aspas: precisamos mais do que programas de transferência de renda, como Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Além, às vezes isso pode ser uma coisa simples como uma vaga no ensino, um tratamento de saúde ou uma oportunidade de trabalho. Então, essa é uma das propostas do candidato Sérgio Moro. Agora vamos ao segundo, que se chama Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. Ele, no seu arcabouço de propostas, até mesmo manifestado pelo Paulo Guedes, ele então propôs medidas voltadas ao resgate econômico brasileiro, com medidas que ajudassem e auxiliassem aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, que até pelas palavras dele são chamados os invisíveis. Paulo Guedes afirma que a agenda é de uma proposta econômica mais liberal. Em alguns veículos de comunicação e também algumas entrevistas, ele diz que pretende resgatar as propostas feitas em 2018, propostas fomentadas mais pela iniciativa privada e um afastamento do Estado em si das relações sobre as atividades que são feitas pelo Estado. E olha só, Paulo Guedes confirmou a criação de um Ministério do Patrimônio da União que seria responsável por gerir e vender bens federais e repassar os recursos a um fundo que combateria a pobreza.
Além disso, em 2019 ele criou também a Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados. E olha, em 2019 criou a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados, comandada pelo empresário Salim Matar. Contudo, o criador e acionista da locadora de automóveis Localiza não permaneceu com este projeto. Ele deixou o governo exatamente por falta de avanço nas privatizações, algo que infelizmente não veio a acontecer por circunstâncias diversas. Aqui vale um parênteses. Tratando-se sobre desestatização, algumas dependem sim do Congresso, outras são de própria iniciativa do Executivo. Então ele pode mesmo fazer este projeto e ele pode aplicar. Sendo assim, dentro do planejamento econômico de Jair Bolsonaro, através do então ministro Paulo Guedes, é uma reciclagem de propostas para fazer validar tudo aquilo que foi proposto em 2018. E aqui vale algo muito importante. Nisto está incluso a reforma tributária e a reforma administrativa, que infelizmente, dentro do Congresso, tem se atrasado um pouco, mas eu também não vou entrar nesse mérito. Agora nós vamos falar do Coroné, o candidato Ciro Gomes, que vai novamente para mais uma candidatura. Lembrando que nas últimas eleições ele ficou em terceiro colocado e nessa ele acredita que ele pode ser a proposta de terceira via contra os dois mais fortes, Lula e Bolsonaro. Olha, no lançamento de campanha, Ciro Gomes disse algumas coisas. Eu vou aqui ler para vocês ficarem antenados nas próprias palavras dele. Abre aspas. Os presidentes, apesar de diferentes em muitas coisas, foram iguaizinhos em economia e o modelo econômico que copiaram uns dos outros nos trouxe a esse beco sem saída. Ciro foi claro ao afirmar que pretende revogar o teto de gastos. Classificou como a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. E olha, ele fundamenta o porquê que pretende deixar com esse teto de gastos, hein? Então vamos ver as próprias palavras dele. Ele acredita que a atitude do Michel Temer ao criar esse teto de gastos aprisiona o investimento público em uma camisa de força. E isso só controla os investimentos que beneficiam ao povo. Bom, nós podemos ver que ele pensa já em um Estado que produz. No caso, ele não é muito a favor desse negócio de desestatização, no caso, de privatizar o que é público, diferentemente de outros candidatos que nós veremos aqui. Mas ele acredita que o Estado deve promover a igualdade e o Estado, com o seu condão de poder, pode fazer com que haja a macroeconomia, assim como ele usa esse termo, para alcançar os mais pobres e fazer uma distribuição de renda igualitária. Lembrando que um dos projetos também dele é de taxar as grandes fortunas. Isso que é combatido por outras pessoas e outros candidatos que nós também veremos aqui. Olha só o que ele disse. Reafirmo aqui em alto e bom tom, eu taxarei sim as grandes fortunas, cobrarei impostos sobre lucros e dividendos e modificarei sim a estrutura tributária. Essas foram as palavras dele em seu evento de lançamento de candidatura. Pré-candidatura. E para você que está preocupado com a gasolina, ele prometeu mudar os preços diretamente na Petrobras. E ele, dentro das suas propostas, prometeu nos 2 primeiros anos de mandato fazer com que existam mais de 5 milhões de empregos e, além de tudo, combater a corrupção novamente. E olha só o que ele disse, abre aspas. Ao lado de um gabaritado grupo de juristas, cientistas políticos e homens públicos, estou elaborando um plano de combate à corrupção, que colocarei em discussão pública até o próximo mês de março. Assim disse o Ciro Gomes. Agora nós vamos falar do calça apertada, nós vamos falar do candidato à presidência Dória, o atual governador do estado de São Paulo. Ele já veio com uma proposta um pouco diferente, ele já até publicou seu projeto econômico chamado O Brasil Tem Jeito. Esse será o bordão utilizado em sua campanha. E olha só, ele foi bem apelativo, viu? Na proposta econômica dele, ele escolheu só pessoas com cabeça branca, são pessoas experientes. Vamos a alguns nomes. Ana Carla Abraão, Henrique Meirelles, Vanessa Raul-Canado, Zeina Latifi e entre outros que ele não citou, mas que terá uma equipe econômica bem forte e experiente. E olha, o projeto dele ele foi publicado e eu vou aqui ler para vocês porque são vários projetos e alguns deles de fato eu concordo que são bons. Vamos lá. Primeiro de tudo, desestatização aplicada e melhoria no âmbito trabalhista para a retomada econômica. Então vamos a alguns planos trabalhistas descritos nesse material dele. Primeiro, redução dos elevados custos trabalhistas, principalmente para trabalhadores jovens mais vulneráveis, uma tendência observada em vários países. Segundo, adotar medidas para a proteção de empregados de aplicativo. Terceiro, adoção de subsídio parcial para a formação profissional de pessoas ocupadas e recém-contratadas com carteira, com participação das empresas na definição de áreas de qualificação. Quarto, criação de sistema de voucher para cursos técnicos e vocacionais para aqueles que trabalham por conta própria, o que poderá estimular
cursos oferecidos pela iniciativa privada. Quinto, aprimoramento da atuação do Sistema S, Sebrae, SES, entre outros, para que os cursos oferecidos estejam adequados à demanda do setor produtivo e sejam acessíveis a empresas menores. Sexto, revisão do desenho de benefícios do trabalhador que estimula a rotatividade da mão de obra com o FGTS. Sétimo, reforma sindical para fortalecer a negociação coletiva. Oitavo, instituição de mecanismos para a proteção dos informais de oscilação de renda. Nono, revisão do desenho de políticas sociais de modo a incentivar a inclusão produtiva. Bom, ele escreveu diversas coisas, foi algo muito técnico, mas nós podemos ver algumas coisas chaves. Uma das pautas que nós podemos concordar aqui é que a melhoria nas relações trabalhistas certamente vai fomentar o mercado de trabalho. Então nós podemos ver aqui uma atuação mais descentralizada e distribuída, em que ele pretende inserir os jovens no mercado de trabalho desde já com o auxílio do governo. Além de tudo, ele busca também fazer um bom vínculo com empresas privadas também para inserir aqueles que estiverem inclusos em programas do governo para terem também o seu primeiro emprego, que é algo que eu acho bom e fomenta sem dúvidas a economia. Bom, essas foram algumas das propostas do Dória, algo bem mais técnico, mas nós podemos ver que ele é algo mais liberal. E agora vamos para as propostas do companheiro, nosso ex-presidente Lula. Dentro do projeto do Lula para sua candidatura e eventual eleição para a presidência, ele não diz muito sobre as pessoas que estarão inseridas no projeto e nem muito bem, de forma bem centralizada, os projetos dele. Mas ele em alguns debates diz algumas ações em que ele tomará. Primeiro, reestatização de algumas empresas, revogação da reforma trabalhista e fortalecimento dos investimentos do Estado. Agora a proposta de Lula, por ser um lado mais de esquerda, que em breve eu falarei um pouco mais sobre direita e esquerda, porque os assuntos estão bem controvertidos atualmente, mas nitidamente nós podemos ver que Lula é pró-Estado. Ele acredita, assim como um pouco do Ciro Gomes também, que o Estado deve promover a ordem econômica e manter essas empresas estatais é muito estratégico, até mesmo para ajudar na erradicação da pobreza. E olha só, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, destacou a revogação pela Argentina da privatização de uma série de empresas do setor de energia. No caso, retomou o poder do Estado sobre determinadas empresas que eles consideram como empresas estratégicas. E olha só, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que atuou nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, defendeu em um artigo a retomada de políticas industriais e do que ele chamou de social-desenvolvimentismo, o que pressupõe o desenvolvimento de maior atuação do Estado da economia, no lugar da iniciativa privada. Nada mais é do que o Estado sendo o tutor da economia, ele tendo para si as empresas e fazendo ele mesmo as atividades econômicas. Bom, essas são algumas propostas econômicas dos 5 principais candidatos à presidência. Lembrando que eu não falei de todos, mas estes são os de maiores expressões. Bom, vimos que alguns deles ainda não possuem proposta concreta e alguns já possuem sim e até publicaram. Mas me diga você, qual desses tem a melhor proposta econômica para o Brasil? Lembrando que aqui não estou puxando o saco para ninguém, aqui estou sendo apenas técnico nas partes do que cada um tem publicado sobre suas propostas econômicas. Mas me diz você, o que é principal para a retomada econômica do país e qual deles você votaria apenas por esse lado econômico? Me diz, sem levar nenhum aspecto partidário para a sua decisão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.